Então, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Darei início, então, à nossa apresentação do trabalho de ética profissional da professora Gabriela de Silva Dias, onde, então, abordaremos informações, características e até soluções de como evitar o caso, então, publicidade enganosa. Então, o grupo, está composto por eu, Adelino Domingo Biak, e minha colega Tainá Pacheco Duarte. Então, trazendo em si o que seria a publicidade, Então, a publicidade ela é uma ferramenta importante e facilitadora, que é através dela, então, que as empresas divulgam seus produtos e serviços, assim ganhando visibilidade no mercado. Então, as empresas divulgam seus produtos, o que eles têm para oferecer para as pessoas através da publicidade. Então, ali nós colocamos o Código de Defesa do Consumidor, Como o próprio nome diz, ele nos protege das práticas comerciais, então, protegendo, então, os consumidores, para que não haja umas fraudes ao comprarmos e consumirmos determinados produtos. Ao usufruir, então, da mesma de forma equivocada, pode sofrer e surgir algumas consequências. Então, é o título, então, principal do nosso trabalho, que seria a publicidade enganosa. Então, ao usufruir, dessa ferramenta de forma equivocada, pode surgir, então, a publicidade enganosa. Mas, afinal, o que seria, então, a publicidade enganosa? Então, as publicidades que apresentam informações ou dados falsos, Como o próprio nome diz, enganosa, falso. Induz, então, os consumidores ao erro. Eles possuem, então, os anúncios com características inexistentes, divulgações de produtos ou serviços falsos. Então, as empresas, eles divulgam, o que não existe ali para o consumidor pegar e achar que existe e ir lá consumir ou comprar. E ali nós colocamos, então, duas plataformas, o Procon e o Reclame Aqui, que são alguns sites que pode analisar o produto antes de comprar, ver os feedbacks de determinado produto ou de determinada empresa, que as pessoas foram lá e procuraram a oferta do produto e deixaram um feedback do que foi a sua experiência ao comprar ou consumir aquele produto. Então, indo para a ênfase do nosso trabalho, que a gente trouxe, então, as plataformas digitais, que está muito em alta aqui no Brasil, principalmente. Então, a gente vai falar sobre essa ênfase e relacioná-la a ela com as publicidades enganosas. Então, o Fortune Tiger, que é então um famoso jogo do tigrinho. O cassino online, então, ele é um cassino, que oferta, então, valores altíssimos. Ele ganhou muita visibilidade por conta dos influenciadores, que tem inúmeros seguidores em suas plataformas digitais, principalmente o Instagram. Então, é considerado um jogo de azar, não seguem as regras, não são auditáveis, então é crime. Através da divulgação, então, os divulgadores obtêm, ganhos financeiros altíssimos, fazendo com que as pessoas sigam os passos deles, mas é uma fraude, é falso, não existe. E existem outras plataformas também, mas essa a gente trouxe mais ênfase para essa, porque é uma que está mais em alta ainda, infelizmente. Claro, vale ressaltar que tem pessoas que ganharam muito dinheiro e ganham ainda com essas plataformas, mas por conta dela não ser legal, então ela não é considerável um jogo, uma plataforma confiável. Então vale ressaltar isso também. Tem influenciadores que realmente já foram presos por conta desses crimes que são altíssimos no Brasil. Bom, na parte de crimes, aonde se encaixa o tigrinho, aqui a gente tem muitas leis relacionadas, a lei do artigo 20, que é a lei de convenções penais, onde lista estelionato, lavagem de dinheiro, violação contra o direito do consumidor. E por conta dessas leis que tem, dessas listas de leis, muitas casas de apostas estão sendo derrubadas, muitos influencers que divulgam essas plataformas estão lidando com a justiça, estão sendo presos e processados, Já tem muitos relatos de pessoas, aliás, que perderam dinheiro, não só apostando, mas sim quando vai sacar o dinheiro, a plataforma não permite. E essas pessoas acabam processando esses influenciadores ou denunciando. E é o que vem acontecendo ultimamente, Muitos influenciadores estão sendo presos. E essas leis ajudam muito,
mesmo que infelizmente não está sendo tão eficaz, porque ao mesmo tempo que esses aplicativos de aposta, né, elas fechem, outras abrem, né? Então, infelizmente, vai indo um ciclo. Mas tem ajudado bastante, principalmente as pessoas, alguns influencers estão parando de vender essa publicidade enganosa, porque já estão vendo as consequências do que está acontecendo. A principal ferramenta para propagar esses jogos de aposta é o Instagram, os stories, principalmente do Instagram, que é onde os influencers usam para propagar essa plataforma de jogos, né, essa mentira. E muitos agora já estão denunciando. E tem, né, esse pequeno tutorial de como denunciar essa propaganda enganosa para outras pessoas não caírem, para essa propaganda ela cair, né? O Instagram mesmo ele tira em algumas vezes. Tem que ter um tanto, eu acho, de denúncias para ele banir esse tipo de anúncio, para outras pessoas acabarem não caindo nesse golpe, mesmo que ainda muitas pessoas continuem divulgando esses jogos, né? E mesmo com o Instagram banindo, as pessoas ainda continuam. Mas é sempre bom ir denunciando pro Instagram e banindo, para ver se assim a gente consegue amenizar essa propagação de jogos de azar. Como evitar esses casos? Bom, evitar é um pouco difícil acabar, né, com tudo, como eu já tinha dito. Assim como algumas vão sendo banidas, outras vão sendo criadas, e aí vira um ciclo. Mas o que muitos vêm batendo na tecla é começarem a regularizar essas plataformas, fazer elas entrar na lei, né? Porque quando a gente regulariza, obviamente elas têm que cumprir leis, têm que pagar impostos e afins. Por exemplo, eu acho que já tem uma que é regularizada, até tem propaganda dela na televisão, que é a Sportbet, eu acho que ela é uma plataforma de jogos de aposta, só que ela é regularizada. Então ela cumpre com as leis, ela está dentro das leis, ela arca com os pagamentos dos impostos para estar no ar, para ser divulgada de uma forma legalizada, diferente das outras plataformas. Então seria a melhor solução seria regularizar essas plataformas para amenizar os golpes. Obviamente não ia ser 100% eficaz, mas ia ajudar bastante para diminuir os casos de golpes. Aqui a gente tem nossas referências, que é os crimes que os influenciadores podem pagar, né, por divulgar essas plataformas, onde a gente pegou nosso artigo para complementar nas partes dos crimes, e sobre a publicidade enganosa. E é isso, eu e o Adelina, a gente agradece muito pela atenção, espero que tenha ficado claro, espero que a minha explicação tenha ficado clara também, eu tentei explicar da melhor forma possível. É isso, e não joguem o jogo do tigrinho, por favor, não, ou se joguem com consciência, mas por favor, evitem jogar o jogo do tigrinho. É isso, muito obrigada, prof, e um beijo.